Gustat et videt quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. Acabamos de ouvir nesse Evangelho o encontro da vida com a morte. E São Paulo, falando da morte e da ressurreição, pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando nós ressuscitarmos, a morte será definitivamente vencida no que se refere a cada um de nós. Encontramos aí um fato que nos toca. Estava saindo da cidade de Naim um cortejo fúnebre. Uma mulher viúva que tinha no seu filho a sua esperança de auxílio, de conforto, de presença e de suporte na sua velhice, estava ali aos prantos. Tão tocante o acontecimento que muitas pessoas da cidade acompanhavam. Ela ia enterrar, sepultar o seu filho único. O que seria de sua vida daí em diante? Por que aquele fato? Porque ela, que já tinha perdido o marido, agora perdia também o filho. A morte passava e saía da cidade de Naim. Mas aquela procissão de tristeza e dor por causa da morte vem ao encontro uma outra procissão, que é a procissão da vida, porque vem à frente Jesus. Ele é a vida, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, como vai nos dizer São João. É a vida que vai ao encontro da morte. E Cristo, olhando para aquela mulher, diz, apenas de modo bem delicado, mas cheio de compaixão: não lhe flere, não chores. As lágrimas daquela mãe já eram uma grande oração para com ele. E ele toca no esquife e olha para aquele corpo gélido, pálido, de um jovem que outrora era cheio de vida e agora estava ali, sendo levado à sepultura. Jovem, eu te digo, levanta-te. E diz São Lucas, que é o único que conta esse milagre, aquele jovem se levantou e começou a falar. E Jesus vai, o entrega à sua mãe. Quando Deus nos criou no estado de graça e inocência, e nos criou para a vida. Deu a Adão um sopro de vida. Embora a morte, que é a própria decomposição, faça parte de tudo aquilo que é composto, Deus deu a Adão e Eva o dom da imortalidade. Por isso a Bíblia diz que eles comiam do fruto da árvore da vida, que os preservava da morte. Mas Deus colocou uma condição, a condição da obediência. Se comerdes o fruto proibido, morrereis. Mas o homem, tentado pela serpente, enche-se de orgulho. Se comerdes do fruto, sereis deuses. Fareis para si, ou para vós, melhor dizendo, as próprias leis. Não precisareis vos sujeitar a ninguém. Vós
sereis os deuses de vós mesmos. E Adão e Eva comem o fruto por orgulho e desobediência. É o fruto da morte. E Deus os chama ao arrependimento. Mas, como disse São Paulo na epístola de hoje, aquele que semeia na sua própria carne, semeia para si mesmo a corrupção. Deus os chama a atenção e eles culpam um ao outro e a serpente. Deus então os expulsa do paraíso e diz: lembra-te, ó homem, de que tu és pó e em pó te hás de tornar. É a morte que vem com dores, com lágrimas, a morte que humilha, a morte que é salário do pecado. Mas há uma morte que é muito pior do que aquela do corpo, e é a morte espiritual, a morte trazida pelo pecado. Em Adão havia essas duas mortes, e a pior delas nós sabemos que é a morte do espírito. Claro que o espírito em si, por ser o espírito, não morre, mas pode, como morte, perder a graça, perder a vida divina, porque a própria alma expulsa Deus de si mesma. Então é a morte, uma morte que é muito pior do que a morte do corpo. E Jesus vem nos dizer que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas antes devemos temer aqueles que matam a alma e podem jogar a alma no inferno. O pecado, diz Jesus, nos faz verdadeiros escravos. Pelo pecado nós perdemos a liberdade dos filhos de Deus. O pecado nos endurece o coração, o pecado nos enche de egoísmo, o pecado nos angustia, o pecado nos humilha, o pecado nos impulsiona cada vez mais à queda, porque uma queda leva a outra. O pecado nos leva a buscarmos nos comprazer em nós mesmos, a vivermos sempre numa busca desenfreada de algo mais, algo mais. O pecado não nos sacia, pode nos dar algum prazer no momento, mas depois vem a dor, a angústia, o sentimento de vazio, e por causa disso nós vamos buscando cada vez mais algo que nos sacie, que nos complete. Assim faz o pecado. Esta é a procissão da morte. Mas vem Cristo, e é Cristo quem toma a iniciativa. Cristo vai adiante. Notem que nesse fato, ninguém pede nada a Jesus, Jesus vai. Nos outros momentos na Sagrada Escritura, os milagres que Jesus faz, em geral, com algumas exceções, são milagres solicitados. Senhor, que eu veja, dizia o cego. Mestre, se queres, pode limpar-me, dizia aquele leproso. Minha filha está em casa, doente, a morrer, endemoniada, diz a mulher da Cananeia, ou diz aquele filho, o pai de Jairo, pai da menina que já tinha morrido, inclusive. E há tantos e tantos casos em que, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Ali não há nada disso. Jesus simplesmente chega, olha para aquela mulher e diz: não chores. Poderíamos pensar que estava ali olhando para a mãe que chora pelos pecados dos filhos. Imaginar ali sua mãe chorando pelos pecados da humanidade, ou imaginar mulheres como Santa Mônica, que durante cerca de 30 anos chora
e derrama suas lágrimas pela conversão de seu filho Agostinho, a ponto de Santo Ambrósio dizer: não é possível que não se converta um filho fruto de tantas lágrimas. Aqui está a mãe que chora, a mãe que implora a misericórdia de Deus. Há quantas mães assim hoje em dia, que trataram com tanto carinho seus filhos na sua infância, e depois os filhos se perderam nos vícios, no pecado. Tantos e tantos jovens seduzidos pelo mundo que se perdem. E não só suas mães biológicas e amorosas choram, mas a mãe igreja chora por nós. Nós damos muitos motivos para a nossa mãe igreja chorar. Nossa displicência na vida de oração, nosso descuido na prática da fé, nossa incoerência em darmos testemunho no mundo da nossa fé, nossas preocupações exageradas com as coisas que passam. A igreja tem muitos motivos para chorar. Chorar a incoerência de seus filhos, mas chorar também pelos inimigos que penetram na igreja para corrompê-la, se fosse assim possível. A igreja chora por nós, passa, sobretudo hoje, a sua paixão. Mas é Jesus quem toma a iniciativa. E o que vem fazer Jesus para nós? Primeiro, Jesus nos consola: não chores. Dizem alguns autores que a lágrima é o sangue da alma. Não chore. Jesus nos consola. Quando tudo parece perdido, vamos a Jesus, vamos a Ele. Mas, meu Deus, eu não tenho mais condição, eu caio tantas vezes e sempre nos mesmos pecados. Você tem chorado diante de Jesus? Você tem implorado a sua misericórdia, implorado o seu perdão? Você tem, por acaso, pedido o auxílio da graça para vencer essa ou aquela situação? Nós temos que implorar, pedir, derramar lágrimas diante de Jesus. Ele vem consolar, mas Ele vem também nos tocar, e nos tocar com a graça. Às vezes nós ficamos pensando: eu preciso converter fulano, converter ciclano, e começa a lutar, a trabalhar para isso, se esforçar, compra livros, dá presente, fala palavras, escreve cartas, manda mensagens. Eu preciso converter fulano. Na verdade, quem toca é nosso Senhor. Ele é quem dá a graça da conversão. Nós podemos até ser instrumentos da graça, mas a graça é Ele quem dá. E a resposta, evidentemente, é livre de cada um. Então Jesus consola, depois tocou no esquife, toca com a sua graça a cada um de nós de diversas maneiras, e depois Jesus ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Ele ordena, é preciso atender a essa ordem. E é significativo que aquele jovem se levantou e começou a falar, porque quando vem a conversão, quando nós nos levantamos, nós temos que falar primeiro com Ele, e depois darmos testemunho de seu amor e da sua misericórdia. Jesus é o Salvador que se compadece das nossas misérias e com o seu poder quer nos aliviar e quer nos transformar. No Evangelho nós encontramos, diz Santo Agostinho, 3 mortos ressuscitados visivelmente. Mas Ele ressuscitou
continua Agostinho, milhares de outros, invisivelmente. Ele era um exemplo. Santo Agostinho, cuja conversão foi fruto de tantas lágrimas de Santa Mônica. Há dois caminhos para se chegar ao céu. Ou o caminho da inocência, para aqueles que nunca cometeram pecado grave, ou o caminho da penitência, para aqueles que caíram mortalmente. E Santo Agostinho e tantos outros santos que nós admiramos deixaram suas vidas de pecado e se converteram realmente, e para nós é algo admirável. Se olhamos a vida de cada um em seus detalhes, essa semana celebramos Santo Agostinho, por isso estamos falando um pouco dele, um pouco mais sobre ele. Quem era Agostinho? Herege, um homem carnal, um orgulhoso, um vaidoso. Mas quando veio a graça e ele se converte, toda a sua vida passa a ser diferente. Mas ele teve suas lutas, como nós. Lutas contra a carne, sim. Lutas contra as tentações de orgulho, de vaidade, de impurezas. Teve suas quedas também, mas ele confiou, ele se entregou a nosso Senhor e não olhou para trás. E Santo Agostinho dizia: se os santos conseguiram, eu também vou conseguir. E se esses santos ressuscitaram, e peguemos tantos outros, como o São Francisco de Assis, ou mesmo Santo Inácio de Loyola, e tantos outros, Santa Maria de Circa, e tantos. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Por isso temos que confiar e nunca desanimar. Caiu, levante-se. Levante-se e confie. Faça sempre o seu exame de consciência daquilo que precisa melhorar. E São Paulo fala na epístola de hoje: no seu exame de consciência, não fique se comparando com os outros, mas olhe a si mesmo, porque é preciso carregar os próprios fardos dos pecados. Faça esse exame de consciência e peça a graça de uma verdadeira conversão. Como leproso: Senhor, se queres, pode limpar-me. Como cego: Senhor, eu veja. Rezemos, pois, meus irmãos, pela nossa conversão diária, mas, sobretudo, tenhamos muita humildade de reconhecermos que somos falhos e que a nossa vida é Jesus Cristo. Ajudemo-nos uns aos outros pela prática das virtudes e não fiquemos julgando uns aos outros, porque nós somos também cheios de pecado. Vivamos a caridade na humildade. E como a Mãe Igreja reza tanto pelos seus filhos, rezemos uns pelos outros, para que cresçamos na caridade, no amor de Deus. E tenhamos assim uma verdadeira vida, como diz São Paulo, concluindo: meu viver é Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gustat et videt quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedicam Dominum in omnite